Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais religiões do Oriente Médio. Oi, hoje eu vou falar das religiões do Oriente Médio. A primeira religião que eu vou falar é sobre o cristianismo, sendo uma religião muito difícil de ser definida, porque ela é a mais familiar para a gente, tratando-se da maior religião do planeta, reunindo cerca de 30% da população terrestre e da mais influente no mundo ocidental. Se a gente pudesse definir o cristianismo em uma frase, seria que ele é a fé em que Deus revelou em Jesus de Nazaré e que por meio deste a humanidade é presenteada com a possibilidade de viver em plena comunhão consigo mesma, com o mundo e com Deus. Em termos técnicos, o cristianismo é uma religião monoteísta que há cerca de 2000 anos derivou do judaísmo na região do Oriente Médio. Sua figura central é a de Jesus, que se acredita ser o Filho de Deus, a encarnação humana da própria divindade. Como eu disse, a religião se iniciou através do ensinamento de Jesus de Nazaré, considerado o salvador da humanidade. O cristianismo é uma religião abrâmica, da mesma forma que o islamismo e o judaísmo. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Tal denominação foi utilizada pela primeira vez em Antioquia, uma colônia militar grega. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A primeira parte conta a história da criação do mundo, das leis, tradições judaicas, entre outros. Já o Novo Testamento conta a vida de Jesus e como os cristãos primitivos viviam. Algumas curiosidades do cristianismo é que existem 3 ramos do cristianismo: o protestantismo, o catolicismo e a igreja ortodoxa. Em razão disso, existem também diferentes concepções e aspectos em cada um deles. Contudo, de forma universal, podemos afirmar que os adeptos ao cristianismo creem na existência de um Deus, Criador do universo, de Jesus Cristo, elemento central da religião, considerado redentor da humanidade e da vida após a morte. O cristianismo se difundiu grandemente pela Ásia, Europa e África. A religião cresceu tanto que no ano de 313 o imperador Constantino concedeu aos cristãos liberdade de culto e em 392 foi considerada a religião oficial do Império Romano. Sob preconceito, por ser a maior religião do planeta, principalmente do lado ocidental, as pessoas que a seguem não costumam sofrer muito preconceito, apenas quando vivem em países que não são laicos, tendo como religião central alguma outra. Por outro lado, por ser uma religião muito comum em todo o mundo, as pessoas adeptas, a maioria, tem preconceito com outras religiões, achando que a delas é superior dos outros por ser a mais seguida. Agora, eu vou falar de uma outra religião presente no Oriente Médio, o Wahhabismo, que é considerada a raiz ideológica do Estado Islâmico, tendo a vertente do islamismo como a interpretação literal do Corão, o livro sagrado islâmico, de forma diferente. Essa religião se tornou conhecida depois de um massacre que aconteceu em Karbala, cidade a cerca de 100 km ao sul de Bagdá, em um mercado que estava cheio quando todos ouviram gritos. Um grupo de homens vestidos de preto, levando espadas e bandeiras negras, que é a marca registrada deles, invadiu o mercado, matando crianças, mulheres, idosos e adultos. Eles então avançaram pelas ruas até tomar o controle de toda a cidade. Algumas pessoas afirmam que apenas nesse dia, cerca de 4.000 pessoas morreram. Os homens vestidos de preto que organizaram essa matança não eram do grupo dominado Estado Islâmico. O massacre que ocorreu há mais de 200 anos e o grupo era comandado por um dos primeiros governantes da Arábia Saudita, que acabava de formar um novo movimento religioso, o Wahhabismo, que era uma forma rígida e conservadora do islamismo, e é nos dias de hoje a religião oficial da Arábia Saudita, e alguns afirmam que é o pai ideológico do Estado Islâmico. Ela foi descrita popularmente como a mãe de todos os movimentos fundamentalistas, tendo como corrente ideológica muito antiga no Islã, extremamente literal na forma como aborda o texto da revelação e tende a condenar outros muçulmanos que não compartilham dessa ideologia. Essa religião ela foi influenciada por um homem chamado Muhammad. Ele era uma das figuras mais influentes. Ele acreditava que os muçulmanos tinham se distanciado da verdadeira mensagem do Islã, mas nem todos pensavam igual ele, sendo até expulso do vilarejo onde moravam. Ele encontrou um abrigo junto a um homem que governava uma pequena cidade vizinha, também chamado Muhammad, com quem fechou um acordo em 1744. Juntos, eles tomaram o controle de muitas cidades na região. Um deles pregava e o outro colocava em prática o que acreditava ser a prática correta do Islã. Eles foram conquistando várias cidades e até tinham listas
das pessoas que ali viviam para certificar de que elas faziam tudo certo. E sim, no final do século XVIII, eles controlavam quase toda a Península Árabe. Desta forma, foi estabelecida a união entre a Arábia Saudita e o Wahhabismo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o judaísmo. É a religião monoteísta mais antiga e com menor número de fiéis. Ela surgiu no Oriente Médio, assim como o islamismo e o cristianismo, e foi fundado por Moisés há cerca de 1.500 anos. Vivem cerca de 6,5 milhões de judeus no Oriente Médio, e quase todos em Israel. O livro mais importante é o Torá, que é a primeira parte da Bíblia judaica. O Muro das Lamentações é o lugar sagrado para eles, e é localizado na cidade de Jerusalém. Os judeus vivem de acordo com as leis divinas, e unem a religião a muitos aspectos de sua vida, e por isso se consideram o povo escolhido. Os líderes espirituais são conhecidos como rabinos. E as rezas são feitas em casa, de manhã, à tarde e de noite, com o Sidur, que é o livro das orações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os xiitas. É uma seita do islamismo, que significa partidários de Ali. Eles consideram Ali o sucessor legítimo da autoridade islâmica. Eles são a minoria. São aqueles que acreditam que a liderança cabe apenas aos descendentes diretos de Maomé. Os xiitas são considerados mais tradicionalmente entre os muçulmanos. Os xiitas estão divididos em várias seitas: saiditas no Iêmen, ismaelitas no Irã e na Índia, e imanitas na Síria, e são muito numerosos no Irã. Xiitas, de 12 irmãs, é uma seita que acredita que existiram 12 irmãs sucessoras de Maomé, e que o 12º está oculto, e quando for revelado, vai governar o mundo muçulmano. Eu vou falar um pouquinho sobre o islamismo. O islamismo surgiu no século VII, na Arábia, na região do Oriente Médio. Em 570, na cidade de Meca, nasce o criador do islamismo, o profeta Maomé, chamado de Muhammad pelos muçulmanos. O livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão, que foi regido pelo arcanjo Gabriel para Maomé, no Monte Hira. As pessoas que começaram a aceitar o islamismo passaram a ser conhecidas como muçulmanos, ou seja, aqueles que se submetem à vontade de Deus. Essa mesma raiz etimológica originou o nome da comunidade de seguidores de Maomé, Islã. Há três tipos de islâmicos. Vamos começar pelos sunitas. Os muçulmanos sunitas se consideram do ramo ortodoxo e tradicionalista do Islã. A palavra sunita vem de al-Awsuma. Eles veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, porém acreditam que o profeta Maomé não deixou herdeiros. Também tem os xiitas. Os xiitas consideram Ali, o genro e o primo do profeta Maomé, como seu sucessor legítimo, e consideram ilegítimos os 3 califas sunitas que assumiram a liderança da comunidade muçulmânica após a morte de Maomé. Também temos o xiita duodecimanos. Esses consistem na seita mais numerosa, sendo também conhecidos como xiitas de 12 imãs. Essa seita acredita que existiram 12 imãs sucessores de Maomé, e que o 12º está oculto, e quando for revelado, governará o mundo muçulmano. O islamismo tem 5 pilares fundamentais. O Shahada, que é a porta de entrada de um indivíduo no islamismo. Temos o Salat, que é a oração obrigatória dos muçulmanos, praticada 5 vezes ao dia. O Hakat, que é a doação compulsória de 2,5% para aqueles que têm capacidade de doá-la. Temos também o Ramadã, que é o jejum que dura todo um mês lunar e deve ser praticado por todos os muçulmanos. E temos o Hajj, que é a peregrinação a Meca, que deve ser praticado pelo menos uma vez na vida por todos os muçulmanos. Hoje nós
vamos falar sobre os alauítas. Eles tiveram origem no século XIX e permaneceram durante muito tempo desconhecidos. Os textos foram guardados em segredo propositalmente. Eles se concentram entre a região de Latáquia, na Síria, e Antioquia, na Turquia. Nas últimas décadas, movimentos migratórios de alauítas na direção de Damasco ocorreram. E durante a ocupação militar síria de partes do Líbano, ocorreu a fixação de muitos alauítas na cidade libanesa de Trípoli. Sua religião é a crença em um único Deus, Alá. Celebrações principais é Hajj e Ramadã. Ramadã é um mês de jejum e Hajj é a intenção de sacrifício do profeta Ismael, filho de Abraão. Os alauítas seguem a Sharia, que é uma lei islâmica, e com isso estão sujeitos a determinadas práticas do islamismo ortodoxo. Eles consideram mais de um pilar, sendo que são 5 pilares do Islão. Jihad, 6º pilar considerado pelos alauítas. Apesar das difamações sobre os demais seitas do islamismo contra as doutrinas alauíta, dizem não serem vistos como membros do Islão, embora se considerem muçulmanos xiitas. Vou falar sobre o sunismo. O sunismo é uma religião monoteísta, criada a partir de uma vertente do islamismo. A vertente islâmica surgiu após a morte de Maomé, no ano de 632, em Medina, na Arábia Saudita, em consequência da disputa entre seus seguidores pela liderança da comunidade. O sunismo é o maior ramo do islamismo, com cerca de 85% do total dos muçulmanos, e os seguidores do sunismo são chamados de sunitas. Os muçulmanos sunitas se consideram do ramo ortodoxo e tradicionalista do Islã. A palavra sunita vem de al-sunna, ou seja, as pessoas da tradição. A tradição, neste caso, refere-se às práticas baseadas em precedentes ou relatos das ações do profeta Maomé e daqueles próximos a ele. Os sunitas veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mas acreditam que o profeta Maomé não deixou herdeiros legítimos e que seu sucessor deveria ser eleito através de uma votação dentro da comunidade islâmica. Eu vou falar sobre o Druze. O Druze é uma religião monoteísta abraâmica, assim como o cristianismo, judaísmo e islamismo, mas que também foi influenciada por diversas correntes do pensamento, como a do Levante, Mediterrâneo e inclusive da filosofia grega. O termo Druze originou-se do termo Adarase, que foi o antigo mensageiro da comunidade. E é importante salientar que o termo druso pode ser utilizado tanto para designar a população quanto a religião. A religião foi formada no século XI, no Egito, a partir de uma vertente do islamismo. Apesar de ser originada da vertente do islamismo, a religião acabou se diferenciando bastante da crença muçulmana tradicional, o que acabou fazendo com que a religião se tornasse, de certa forma, um grupo secreto, pois temia a perseguição dos grupos ortodoxos.